a comunicação de Sousa Dias sob o título Zizek, Zizek, Marx e Beckett. Dou então a palavra ao nosso orador. Obrigado, boa tarde a todos vós. Eu gostava de começar por dizer-vos o meu imenso prazer e a minha imensa alegria estar aqui convosco, entre vós hoje, em Lisboa, e gostava de aproveitar também para prestar uma pública homenagem a alguém que há 40 anos ouço falar, quem já ouvia falar quando era apenas um estudante de filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Porto, e já então como uma verdadeira lenda viva dessa faculdade, e que foi quem me convidou pessoalmente para este colóquio, e foi a pessoa por causa de quem, e para conhecer quem, antes de mais, eu aqui venho. Quero prestar a minha pública homenagem muito sentida ao professor Vítor Oliveira Jorge. Bem-aja, professor, pelo seu convite. Muito obrigado. E já agora, se desorbitar o tempo, por favor, cronometre-me. Bom, o que eu trago para vos dizer, espero com algum interesse, é o seguinte. Raros pensadores contemporâneos têm insistido tanto como Zizek na atualidade de Marx. A atualidade essa que, sublinha Zizek, não é a do Marx teórico, sem ser também a do Marx político, ou seja, da ideia de comunismo. O que, tendo em conta a experiência histórica, não pode deixar de parecer, ainda que sob a figura de tese filosófica séria, um arcaísmo ideológico e um anacronismo político. Ou, nos termos do próprio Zizek, um caso exemplar de narcisismo da causa perdida. De facto, e como todos sabemos, a insistência hoje na ideia comunista faz-se contra toda a expectativa, a contracorrente do pensamento dominante e, mais ainda, afirmar-se-á, a contracorrente do pensamento razoável, nesta idade pretensamente fina e histórica do capitalismo global. Idade, dizem-nos, por excelência pós-revolucionária, idade da perda de sentido da crença revolucionária no fim do capitalismo, idade imperial do capitalismo, visto, na sua fórmula liberal-democrática, como sendo ele o fim da história, a melhor sociedade possível, e horizonte depois da evidência da morte de Marx, da sua ultrapassagem teórica e política. Só que é precisamente esta evidência, esta percepção mesmo, esta forma hoje praticamente consensual de autoconsciência social, que Zizek, mais do que ninguém, denuncia como uma poderosa mistificação, como a moderna forma, particularmente eficaz, de alienação. Este generalizado espírito foucaultianista, como diz o filósofo esloveno, constitui a grande impostura ideológica do nosso tempo e tanto mais ideológica quando se apresenta enquanto consciência reconciliada com o real e impossível, como não ideológica ou, mais exatamente, como pós-ideológica. Com efeito, é como reação a este espírito realista e possibilista da época, a esta nova ideologia branca, isto é, não assumida como ideologia, que se determina a tematização pelo filósofo da atualidade de Marx e da ideia comunista. Tematização dessa que representa uma das vertentes fundamentais do pensamento zizekiano, sem dúvida, uma das filosofias maiores deste tempo. Trata-se, por um lado, e para resumir, de fazer a análise crítica desmistificadora do núcleo utópico dessa ideologia capitalista, assim como dos seus múltiplos avatares de esquerda, multiculturalismo, ecologismo, etc. Ou seja, de analisar, no seu modo de reprodução polimorfo, o processo ideológico predominante de naturalização do capitalismo liberal-democrático como a utopia possível, sem alternativa preferível, sistema infinitamente perfectível por solução gradual dos seus próprios problemas e tentativos, identidade pragmática final do ideal e do real. Por outro lado, e por relativamente, trata-se de mostrar a necessidade absoluta, a urgência de uma consciência neomarxista e, paradoxalmente, como veremos para Zizek, neo-hegeliana, como a expressão antissistema da exponenciação em curso, no capitalismo global, desses antagonismos e problemas
alguns dos quais, por exemplo, a desigualdade económica, insuscetíveis de reprodução infinita, irresolúveis no interior do sistema e da sua forma de democracia, porquanto não meramente acidentais, mas estruturais. Por outras palavras, trata-se de contrapor à política mesmo esquerdista do possível uma política revolucionária do impossível como a nossa única possibilidade face ao desastre, ou a única possibilidade, como a única hipótese de contrariar, nestes tempos do fim, como lhe chama o filósofo, o apocalipse que vem. Ao Marx defunto, trespassado, ultrapassado do pensamento dominante, responde Zizek com o Marx não só inultrapassado, como, num certo sentido essencial, inultrapassável. Não fomos nós, com a nossa experiência dos comunismos históricos, e através dela, com as famosas lições da história, que ultrapassamos Marx. Marx é que, pelo contrário, nos ultrapassa ainda a nós, nos ultrapassou sempre já e, inatual e intempestivo, na acessão nietzschiana, nos espera no porvir. Não somos nós que, obnubilados pelo sucesso do liberalismo económico e pelo fracasso dos comunismos históricos, podemos interpelar a atualidade da ideia comunista. É essa ideia marxiana, espectro de uma exigência socioética irrevogável e não fantasma extemporâneo de um espírito morto, que nos interpela a nós, que interpela o nosso presente, o nosso impasse teórico e prático. Com efeito, a verdadeira questão acerca de Marx e do comunismo, tal como formula Zizek, não é a questão oportunista, teoricamente oportunista habitual, e oportunista porque acomodada à época, porque a questão, pela sua tópica, pois já fora da questão, pressupõe como inquestionável ou axiomática a evidência da morte do comunismo e de Marx. Ou seja, o nosso problema com Marx e o comunismo não é o saber se ainda há algo de útil, de utilizável, por exemplo, como modelo de análise na ideia comunista, mas subentendendo que essa utilidade, que é existir, é tudo o que resta de uma ideia ou ideologia impraticável em si mesma, objeto de arqueologia política. É antes o problema exatamente inverso de determinar como é que se perspectiva o nosso marasmo atual do ponto de vista dessa ideia, ou, segundo que forma de reapresentação da ideia comunista, viver a nossa contemporaneidade. Significa isto, por um lado, que é a nossa presente situação, ela própria, que torna ineximível a sombra de Marx entre nós, a sua copresença espectral, a sua atualidade teórico-política. Não há análise sociopolítica crítica do presente sem Marx, e muito menos contra Marx, contra o espírito imperativo da sua ideia. A história do capitalismo, desde o século XIX de Marx, não prova a caducidade da ideia comunista como alternativa, pelo contrário, prova a caducidade das promessas do próprio capitalismo. A impossibilidade de esperar dele uma vontade de superação das desigualdades, e o comunismo, a autoapropriação socioeconómica do comum como a única alternativa. O fim dos Estados ditos comunistas não representou o triunfo universal do capitalismo como o capitalismo neoliberal, mas ao invés, e pela exasperação das desigualdades, das explosões e das violências, a sua entrada num estádio pré-apocalíptico de mera gestão infinita da sua própria derrota. Como diz Zizek, o capitalismo está presentemente nos desenhos animados de Tom e Jerry, quando o gato chega ao precipício e continua a andar sobre o vazio, ignorando o facto de não ter nada sob os pés. E só começa a cair quando olha para baixo e percebe que não há nada. O capitalismo está a mover-se em roda livre sobre o vazio e a prolongar indefinidamente com a sua agitação essa suspensão. Por outro lado, falar de forma contemporânea de reapresentação da ideia comunista, tema que Zizek partilha com Badiou, significa também que o marxismo zizekiano não é o marxismo clássico. E com efeito, afirmar a atualidade da ideia comunista não equivale a afirmar a atualidade do marxismo na sua versão clássica. Longe disso. A atualidade do comunismo
é a atualidade da ideia igualitário-emancipadora de Marx e da sua eterna, imprescritível imperatividade, mas não a da sua posição ou forma de apresentação no próprio Marx. A reafirmação contemporânea da ideia comunista, tendo em conta o presente estado de coisas, só pode ser crítico-ideológica antes de poder tornar-se, de modo consequente, prático-política. Daí a 11ª tese de Zizek, inversa da de Marx, segundo a qual a atual tarefa filosófica não consiste em transformar o mundo, mas em reinterpretá-lo. Mas essa reafirmação de ideia, destaca também Zizek, passa pelo reconhecimento da tradicional apresentação marxista da ideia como um obstáculo a essa reafirmação. A fidelidade contemporânea à ideia de comunismo passa, pois, por essa assumida infidelidade, pela consciência de que a posição marxista clássica da ideia é insuscetível de reanimação. Os partidos comunistas tradicionais, marxistas-leninistas, mas veremos que há também um leninismo de Zizek, como o PCP, o PKK grego, etc. E todos os nostálgicos do socialismo realmente existente, a expressão esta que é Zizek, seja este soviético ou chinês, estão mortos, e bem mortos, politicamente, ideologicamente, como de resto esse socialismo. São partidos zombies, partidos mortos-vivos, vivos que não sabem que estão mortos, ou nas palavras do próprio Zizek, que só ainda estão vivos porque se esqueceram de morrer. Ora, o que significa afirmar que uma ideia permanece atual, ainda que desatualizada na sua formulação ou apresentação original? É uma questão válida para todas as grandes criações do pensamento, e desde logo para esta filosofia, e não apenas para a ideia de Marx. No grande pensamento, o novo não se opõe ao antigo. Essa oposição só existe para o pensamento medíocre. O antigo, se de grande pensamento se trata, excede desde sempre a sua própria antiguidade, entre aspas, por uma parte de si, excedeu já no seu tempo o próprio tempo, revela diversamente em tempos sucessivos essa sua parte de eternidade. Zizek evoca também, pelo seu lado, esta dialética, como lhe chama, do antigo e do novo. E explica que só o que é eterno no antigo permite apreender o novo, distinguir na atualidade, no tempo que é o nosso, o realmente novo, da falsa novidade. Não há apreensão do novo, diz o filósofo, sem ser pela objetiva do antigo, da parte de eternidade do antigo. Ou ainda, e na linguagem hegeliana de Zizek, uma sublime ideia filosófica nunca é verdadeiramente abstrata, nunca uma universalidade abstrata, mas antes uma universalidade concreta, ou seja, uma ideia suscetível de se reapresentar sob diferentes modos ou figuras em função de condições históricas diferentes, de se repetir diferentemente e de fazer dessa repetição a sua forma de universalidade. Repetição propriamente dialética, repetição hegeliana, segundo a paradoxal visão do hegelianismo por Zizek, constituinte do que se repete, da eternidade do que se repete. A ideia, pois, não se repete por ser universal ou eterna. Antes, o contrário, é o seu poder de repetição inovadora que a faz aceder ao eterno, à verdadeira universalidade, como dizia Hegel. A ideia só é verdadeiramente universal na medida, portanto, em que é também singular. Singularidade universal, quer dizer, a sua universalidade, em vez de dada não à partida de forma abstrata e hipostasiada, só se constitui na sua própria dimensão universal pela sua repetição singular, pela sua sucessiva reinvenção concreta em cada época. Caso, tematizado por Badiou e Zizek, da ideia comunista. Cito agora Zizek: se o comunismo é verdadeiramente uma ideia eterna, então funciona como uma universalidade concreta hegeliana. É eterno não no sentido em que se trataria de uma série de características universais abstratas aplicáveis por toda a parte, mas no sentido em que tem de ser reinventado em cada situação histórica nova. Fim de citação. É ainda neste sentido que o comunismo pode ser dito um espectro,
uma ideia espectro. Mas atenção, diz Zizek, não uma ideia utópica ou ilusão. Trata-se antes de um espectro real, insistente, repetente, constituindo-se através dessa repetição, de fracasso em fracasso, até à sua realização. Voltaremos eventualmente a isto no fim do texto. Em vez, pois, de conceber a ideia como ideal, há que pensar o real da ideia. A ideia comunista, na sua formulação clássica, é o comunismo solução. É o comunismo como telos histórico necessário, é a concepção teleo-messiânica do comunismo como necessidade ou tendência objetiva da história e como realização dessa tendência, dessa evolução dialética escatológica, portanto, uma grande ruptura revolucionária inscrita no próprio desenvolvimento do capitalismo e das suas contradições. Em suma, e nos termos lacanianos de Zizek, é o comunismo como o grande outro do capitalismo, solução de uma história contraditória que estaria do nosso lado. Ora, o devir do capitalismo, depois de Marx, tornou obsoleta esta concepção do comunismo. Sabemos hoje que não há grande exterior, ou na linguagem da Deleuze, que Zizek investe contra as teses deleuzianas, que não há desterritorialização absoluta revolucionária do capitalismo, porque o capitalismo é já a sua própria desterritorialização absoluta, a sua própria revolução permanente e infinita, e, nesse sentido, o sistema sem exterior. Não há grande outro com que contar ou esperar, exceto, diz Zizek, o grande outro do desastre apocalíptico, seja demográfico, social, ecológico, biotecnológico, de tal modo que essa situação é objetivamente desesperada, ou seja, fechada a toda a espera ou promessa favorável. De tal modo, ela é um muro de impossibilidades que nos instiga a identificar o possível com o real existente. Já não podemos contar com a história, mas só connosco, com a nossa própria ação aqui e agora. Só podemos esperar o que, pelo nosso voluntarismo, soubermos fazer vir ou acontecer, e que sem ele não contrariará a necessidade apocalíptica do sistema, não interromperá esse outro que está contra nós. Nestas condições, e como é óbvio, a ideia comunista tornou-se eminentemente problemática, tornou-se, como escrevem Zizek e Badiou, o nome de um problema. Volto a citar Zizek: mais do que uma solução para os problemas com que hoje nos confrontamos, o comunismo é ele próprio o nome de um problema. Um nome para a árdua tarefa que consiste em libertarmos-nos do quadro contingente da estrutura estatal mercantil. Acabou aqui a citação. Tarefa essa para a qual não há solução pré-estabelecida, fórmula pronta a aplicar. Ao comunismo solução dos séculos XIX e XX, sucede, pois, o comunismo hipótese, a hipótese comunista na expressão de Badiou, como forma contemporânea de apresentação da ideia de Marx. Por um lado, a exasperação dos antagonismos estruturais do capitalismo faz cada vez mais urgente, mais igual, a reapresentação teórica e política dessa ideia da alternativa comunista. Mas, por outro, o comunismo, em vez de poder apresentar-se como uma ideia messiânica em trânsito necessário para a sua realização, propõe-se agora como uma hipótese contingente, como ideia do impossível, da impossibilidade a fazer sobrevir, a possibilitar e a realizar, ou seja, como um problema sem solução antecipável. Precisamente este problema. Como sair de um sistema, capitalismo, sem saída, sem exterior, porquanto procedendo por integração das próprias revoltas e de todos os movimentos de exteriorização nas suas regras de funcionamento axiomático, como diz Deleuze, como revolucionar um sistema cujo princípio mesmo é a permanente autorrevolução. Mas se, como dissemos, e como diz Zizek, tudo depende de nós, do nosso voluntarismo, se não há grande outro emancipador pelo qual esperar, é exatamente porque a história não é necessidade, mas radical contingência. Não há necessidade histórica. A história é, por essência, contingente.
processo aberto. O que não significa, todavia, para Zizek abandonar a perspectiva dialética desse processo, mas, em vez disso, contrapor a boa à má dialética, ou seja, repor Hegel contra Marx. Ou seja, fundar a reformulação da ideia comunista menos no marxismo do que no hegelianismo. Zizek, comunista, afirma-se mais hegeliano do que marxista. Ora, como entender esta aparente bizarria do filósofo? Não sei se prossigo, professor. Fukuyama invocava já Hegel contra Marx, o triunfo histórico do idealismo dialético de Hegel sobre a dialética materialista de Marx, e anunciava, na sequência do colapso do comunismo realmente existente, a vinda do fim da história hegeliana na forma do capitalismo democrático universal. Zizek concorda que o futuro será deveras hegeliano, só que muito mais radicalmente do que Fukuyama o pensa. O Hegel de Fukuyama é o Hegel tradicional, conservador, arauto filosófico da efetuação final necessária do sentido da história, numa pós-história em que a particularidade de cada Estado ou espírito de um povo concorre para a realização do universal como ordem racional mundial. Essa particularidade já nada mais sendo, portanto, do que a expressão de facto de um Estado liberal, universal do direito. Ora, afirma Zizek, há um outro Hegel, uma outra leitura antitradicionalista possível da filosofia de Hegel. Uma leitura na qual o idealismo hegeliano, contra a clássica imagem dessa filosofia, se revela paradoxalmente, num certo sentido decisivo, mais materialista do que o materialismo anti-hegeliano de Marx. Materialismo esse, que, pelo seu lado, no seu conceito historicista de uma necessidade objetiva, motriz do curso histórico, de certo modo, se revela mais idealista do que o idealismo de Hegel. Não se trata de negar a existência da necessidade e até mesmo de uma teleologia na visão hegeliana da história, mas de mostrar que essa necessidade não tem a determinância que lhe atribui a leitura clássica de Hegel, por exemplo, a leitura de Hippolyte e de Cogé em França, e que essa teleologia não vem antes como um movimento necessário do espírito na história, mas, pelo contrário, depois, sempre constituída ou reconstituída a partir do presente. Para este inesperado Hegel gigekiano, não é a contingência que é função da necessidade da história, mas o inverso. É a necessidade que decorre por retroação, por alteração do passado, do contingente. A contingência não seria, pois, afirmada como mera exterioridade da ideia, só para ser ultrapassada na sua imanente necessidade, na interioridade da ideia que se realiza através dessa exteriorização. Ela, a contingência, antes seria o que se afirma de si e por si, e que, ao afirmar-se, cria retroativamente o seu nexo de necessidade, o seu reencadeamento lógico, entre aspas, com contingências passadas, modificando, por esse reencadeamento, o sentido do próprio passado. Seria sempre a contingência, o acontecimento contingente, a criar, por efeito retroativo, a sua própria necessidade, uma totalidade teleológica na qual essa contingência se auto-interioriza, se necessita. A necessidade, nesta perspectiva, nada mais seria do que essa auto-interiorização, a autorreflexão da contingência na imanência de um todo. A tese nuclear de Zizek acerca de Hegel é precisamente esta. Hegel seria, afinal, não o pensador da necessidade absoluta da história, mas, ao invés, o mais radical pensador da contingência histórica, da contingência como contingência. Dito de outro modo, não seria só, ou não tanto, o filósofo da necessidade da contingência, imagem tradicional, inclusive é marxista do hegelianismo, mas mais ainda o filósofo da contingência da necessidade. O filósofo ao qual a necessidade, essa famosa necessidade hegeliana,
existe sem dúvida, mas apenas como necessidade ou determinação retroactiva e não como primeira, não como autooposição, ou melhor, não numa autooposição como princípio. Exatamente, diz Zizek, o contrário da concepção dialética e historicista de Marx e do marxismo. É um materialismo histórico neste sentido, aliás, é um materialismo histórico, desculpem, que neste sentido, e portanto do próprio ponto de vista hegeliano, se revela como idealista. Uma vez que, para o Hegel gigekiano, afirmativo da contingência radical da história, é impossível percepcionar, sob a série das contingências históricas, uma tendência objetiva como sua razão proactiva e realizável. Para este Hegel, ao invés de Marx, ou pelo menos do Marx e do marxismo, não há história, um H grande, mas apenas história, um H pequeno. Bom, claro que a nossa exposição aqui do Hegel de Zizek peca por demasiado sumária e abstrata, mas quero crer que basta para manifestar a extrema importância para o pensamento de Zizek do hegelianismo assim reinterpretado. A dialética hegeliana como aceitação de uma contingência irredutível no próprio cerne da necessidade, e da necessidade do conceito, como ele diz, assume numa reviravolta crítica a função tradicional do materialismo dialético. Em vez de Marx, leitor de Hegel, temos uma espécie de Hegel, leitor de Marx. Hegel reveza Marx na fundamentação teórica, ou seja, filosófica, de uma ideia-hipótese comunista nestes tempos de pretenso fim capitalista da história e contra a sua necessidade de insuperabilidade. Não sei o que é que querem que eu fique por aqui. Isto é irresumível, talvez seja. Não faltam muitas, mas também não quero estar. Há horários a cumprir, não quero furar. 30 minutos. Então chega. Eu não teria mais qualquer coisa a dizer, mas fica o Beckett para o. Há algum debate a seguir? Sim. Está previsto ou não? Pronto, então terminou aqui. Quer dizer. Muito obrigado a todos. Sincero obrigado.